Imagina sair para o trabalho numa manhã comum, mandar uma mensagem para o seu colega dizendo que está a caminho e nunca mais ser visto. Sem despedida, sem explicação, sem rastro. Foi exatamente isso que aconteceu com Daniel Robinson, um jovem de 23 anos que sumiu no meio do deserto do Arizona, deixando para trás mais perguntas do que respostas. E quanto mais fundo você vai nesse caso, mais estranho ele fica. Daniel Cornelius Robinson cresceu na Carolina do Sul, no seio de uma família unida que o descrevia como inteligente, curioso e cheio de vida. Mas o que mais marcava quem conhecia Daniel era uma coisa simples. Ele sempre dava notícias. Sempre. Antes de viajar, antes de tomar qualquer decisão importante, ele avisava a família. Era quase um ritual. Uma característica tão marcante que, quando ele parou de responder, todo mundo soube imediatamente que algo estava muito errado. Em 2019, Daniel se formou em arqueologia pela Universidade de Charleston, uma escolha que dizia tudo sobre quem ele era. Um jovem que queria entender o mundo, desenterrar histórias escondidas, explorar o que a maioria das pessoas nunca vê. Daniel nasceu sem a mão direita e parte do antebraço, mas isso nunca foi um obstáculo para ele. Ele aprendeu a tocar trompete, jogava videogame, encarava a vida com uma determinação que inspirava as pessoas ao redor. A família deixava claro, ele se recusava a ser definido por qualquer diferença. Depois da formatura, Daniel se mudou para Phoenix, no Arizona, onde conseguiu um emprego como geólogo de campo na empresa Matrix Newwood. Era o começo de uma carreira promissora na área de hidrogeologia. Para complementar a renda, ele também trabalhava como entregador pelo Instacart. A irmã, Davisha, morava em Phoenix, o que tornava a transição mais fácil. E claro, ele continuava mandando mensagem para a família regularmente. Isso era Daniel. Mas nas semanas antes de sumir, algo mudou. A família começou a notar que Daniel estava diferente, mais quieto, mais distante, uma versão de si mesmo que eles mal reconheciam. Num dia, ele foi até o apartamento da irmã Davisha e ficou em silêncio por um longo tempo. Ela tentou puxar conversa, mas ele não respondeu. Simplesmente ficou ali, parado, dentro de si mesmo, e depois foi embora sem dizer nada. Para quem conhecia o Daniel comunicativo e caloroso de sempre, aquilo parecia um sinal de socorro silencioso. O pai de Daniel soube que o filho tinha falado sobre uma mulher por quem tinha se apaixonado. Ela se chamava Kathleen. Os dois se conheceram em 12 de junho de 2021, quando Daniel entregou mantimentos na casa dela pelo Instacart. Trocaram o número de telefone, começaram a conversar. Em algum momento, Daniel voltou à casa dela para buscar uma cobertura que tinha deixado. Logo depois, Kathleen tentou encerrar o contato. Além disso, em maio, Daniel tinha feito uma viagem espontânea para São Francisco sem avisar a família, algo completamente fora do seu padrão. E seu perfil no Instagram? As publicações tinham sido apagadas pouco antes do desaparecimento. Cada detalhe sozinho poderia ser ignorado, mas juntos, eles formavam um quadro preocupante de um jovem que talvez estivesse lutando com algo que ninguém ao redor conseguia enxergar completamente. 23 de junho de 2021. Uma quarta-feira. Daniel começou o dia como qualquer outro. Parou num posto de gasolina pela manhã e seguiu para o canteiro de obras no deserto perto de Buckeye, no Arizona. Uma área remota, árida, sem movimento. Às 8h10 da manhã, ele mandou uma mensagem para o colega Kenneth dizendo que estava a caminho. Foi a última mensagem que alguém recebeu dele. Daniel chegou ao local por volta das 9h. Kenneth notou imediatamente que ele estava estranho. Dizia coisas que não faziam muito sentido. Perguntou sobre descanso, sobre sair dali, comportamento que Kenneth nunca tinha visto nele antes. Os dois ficaram juntos por uns 15, talvez 25 minutos. Então, sem explicação, Daniel caminhou até o carro, entrou, ligou o motor. Antes de sair, acenou na direção de Kenneth e foi embora. Só que ele não foi para a estrada. Os registros de pneus mostravam que Daniel virou para o oeste, mais fundo no deserto, longe das pessoas, longe de qualquer rota conhecida. Por volta das 15h, Kenneth, sem conseguir falar com Daniel no telefone, pegou o próprio carro e começou a seguir as marcas de pneu pelo deserto. Conseguiu rastreá-las por um trecho, e então elas simplesmente desapareceram.
Daniel tinha sumido no meio do nada quando o pai de Daniel, David Robinson II, ficou sabendo que o filho estava desaparecido. Ele tentou registrar um boletim de ocorrência imediatamente, mas a polícia de Buckeye disse que ele precisava esperar. O BO só foi registrado às 19 horas daquele dia, horas preciosas depois que Daniel tinha desaparecido. As buscas começaram. Equipes a pé, aeronaves sobrevoando o deserto. A comunidade se mobilizou, distribuindo cartazes com o rosto de Daniel. Durante as operações, restos humanos foram encontrados na região, mas nenhum deles era de Daniel. Então, em 19 de julho de 2021, mais de 3 semanas depois, um fazendeiro local encontrou o carro de Daniel. O Jeep Renegade azul claro de 2017 estava numa ravina, a alguns quilômetros do local onde ele tinha sido visto pela última vez. O carro tinha capotado. Havia danos visíveis. Dentro e ao redor do veículo, encontraram roupas, jeans, botas, meias, um colete de trabalho com o logo da empresa. Várias peças estavam viradas do avesso. O carro tinha ficado exposto a chuvas e condições climáticas extremas por semanas, o que pode ter comprometido evidências. E aí veio uma decisão que a família até hoje questiona. Na hora da descoberta, nenhum teste forense foi feito no veículo, porque não havia sangue visível. A família contratou um investigador particular, Jeff M. Segrat, especialista em reconstrução de acidentes. Depois de analisar o veículo e o terreno, ele concluiu que os danos no carro não eram compatíveis com o local onde ele foi encontrado. Ou seja, algo não fechava. Mas o detalhe mais perturbador veio do módulo de controle do airbag do Jeep. Os dados do sistema revelaram que os airbags dispararam, confirmando que houve uma colisão. O veículo foi ligado mais de 40 vezes depois que os airbags dispararam. E o carro rodou aproximadamente 11 milhas adicionais após o impacto. 11 milhas, 40 vezes ligado, depois de um capotamento. Os dados também apontaram que o acidente provavelmente aconteceu por volta das 13 horas, horas depois de Daniel ter deixado o canteiro de obras. O que aconteceu nesse intervalo? Onde ele foi? Quem estava com ele? Depois dessas revelações, a polícia coletou amostras do veículo, os vasos molhados e secos de diferentes áreas. Os resultados dos testes forenses nunca foram divulgados publicamente. Enquanto a investigação avançava lentamente, o pai de Daniel, David Robinson II, cruzou o país. Saiu da Carolina do Sul, foi para o Arizona e começou a vasculhar o deserto com as próprias mãos. Ele organizou buscas. Voltou de novo e continua voltando. A família expressou publicamente sua frustração com a velocidade da investigação da polícia de Buckeye, sentindo que o caso não estava recebendo a atenção que merecia. Eles foram à mídia, participaram de podcasts. Em 2022, David foi ao Crime Com, um dos maiores eventos de true crime dos Estados Unidos, para contar a história do filho. Criaram uma plataforma chamada Please Help Find Daniel, com site e redes sociais dedicados ao caso, com atualizações e apelos ao público. Restos humanos continuaram sendo encontrados no deserto ao longo do tempo. Nenhum era de Daniel. Daniel Robinson desapareceu há anos. Não há resposta definitiva. Não há corpo encontrado. Não há conclusão. O que sabemos é isso. Um jovem de 23 anos, inteligente, comunicativo, cheio de planos, entrou num carro no meio do deserto do Arizona e nunca mais foi visto. O veículo dele foi encontrado capotado, com sinais de que alguém o dirigiu por mais 11 milhas depois do acidente. As roupas estavam viradas do avesso. Os testes forenses nunca foram divulgados. E um pai segue indo ao deserto procurando o filho. Se você mora no Arizona, especialmente na região de Buckeye, ou se tem qualquer informação sobre Daniel Robinson, não importa quão pequena pareça, entre em contato com a polícia de Buckeye ou acesse a plataforma Please Help Find Daniel. Casos como o de Daniel nos lembram que por trás de cada número de desaparecimento há uma vida inteira. Uma família que não descansa. Um pai que não para de procurar. Daniel, onde quer que você esteja, você não foi esquecido.